Olá, vamos iniciar o nosso encontro de catequese do dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Javé disse a Abraão: saia de sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Vou fazer de você uma grande nação e abençoá-lo. Engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei quem abençoar você e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você, todos os clãs do solo serão abençoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reflexão para nós entendermos um pouquinho desse texto que nós acabamos de escutar. É apenas o início da história do povo de Israel. Deus chama Abraão, que já tinha uma idade avançada, diz para ele sair da terra dele, da família dele, e que ele ia ser pai de uma grande descendência, que era para ele ir para a terra onde Deus ia indicar que ele fosse. Abraão, ele atende ao pedido de Deus, sai, vai em direção à terra que Deus promete para ele, que é chamada Terra Prometida. E com o passar do tempo, Abraão espera que se cumpra a promessa de um filho. Mas vai demorando, o filho não aparece. De repente, ele acaba tendo um filho, mas não com a esposa, com a escrava dele. Mas Deus diz que esse não é o filho da promessa. O filho da promessa deve ser da esposa dele, Sara. Passado algum tempo, aparece o filho de Abraão, nasce o Isaque. O primeiro filho da escrava é o Ismael, que deu origem ao povo árabe, e o Isaque, que deu origem ao povo de Israel, o povo judeu. Então, o Isaque, quando tinha lá uns 12 anos, Deus pede que Abraão sacrifique o Isaque, ofereça o Isaque em sacrifício. Abraão sobe até o monte, leva o Isaque, quando ele está para oferecer o filho dele em sacrifício, o anjo do Senhor aparece e confirma a fé de Abraão, dizendo que, já que ele não negou o filho dele, de que Deus confirmava a descendência, de que não era para fazer mal para o filho dele, Isaque, e que ele ia ser pai de uma grande multidão. O que acontece? O Isaque, depois, com o passar dos anos, o Isaque vai casar-se e vai ter 2 filhos. Os filhos de Isaque são Esaú e Jacó. Esaú era o mais velho, Jacó era o filho mais novo. Mas o Jacó acaba comprando o direito de primogênito, ou seja, o direito de primeiro filho, de filho mais velho, de herdeiro do seu irmão Esaú. O Jacó, que comprou o direito de primogenitura do seu irmão, anos mais tarde, ele vai se estabelecer e vai ter 12 filhos. Quando ele tinha 11 filhos, o filho mais novo dele era o José. E o José, ele era um menino muito querido. Dá para dizer que o filho mais amado do Jacó. Que depois também Jacó recebeu, foi trocado o nome também, chamado de Israel. Mas ele era o filho mais amado. José era o queridinho, ganhou uma túnica do pai dele e tudo. E os irmãos tinham ciúme de José. José, ele era um sonhador, ele tinha sonhos e ele era intérprete de sonhos também. E um dia José sonhou que ele ia dominar sobre os irmãos dele ficaram bravos com ele. Ele foi atrás dos irmãos dele no campo, a mandado do seu pai Jacó, e
e os irmãos dele queriam matá-lo. No final das contas resolveram não matá-lo, botaram numa cisterna, e quando passou, alguns comerciantes, alguns compradores, vendedores de escravos, eles acabaram vendendo para esses comerciantes o irmão deles. Em casa eles contaram para o pai que ele teria sido atacado por uma fera e que ele teria sido devorado. Mas José foi levado para o Egito, foi comprado por um comerciante lá no Egito, que era também da corte do faraó. Certa vez o faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó. E este, servo do faraó, sabia que José era intérprete de sonhos. Pegou José, levou para o palácio do faraó, e José interpretou o sonho do faraó, e segundo esse sonho, era Deus revelando de que haveriam 7 anos de muita fartura, mas haveriam 7 anos de muita seca em toda a região. O que acontece? O faraó chamou José, colocou ele dentro do palácio, colocou ele como um dos homens mais importantes do Egito. Passando algum tempo, veio a seca que havia sido prometida pelo sonho e que José tinha interpretado do sonho do faraó. O que aconteceu? Veio uma seca por toda a região, e essa seca também atingiu a terra lá dos descendentes de Jacó, os irmãos de José. E aí eles tinham que descer para o Egito, porque o Egito tinha o rio Nilo, e por causa do rio Nilo, o Egito continuava produzindo muito alimento. Então, todos vinham de todas as regiões até o Egito para buscar alimento. E foi numa dessas que o povo de Israel, os filhos de Jacó, os irmãos de José, vieram para o Egito para buscar alimento. E quando chegam lá no Egito, José encontra eles. Daí vai ter toda uma história. Eu não vou contar tudo aqui para vocês, né? Vocês podem depois ler lá nos capítulos, ali em torno do capítulo 37 em diante do livro do Gênesis, vocês vão encontrar todas essas historinhas muito legais da gente ler e conhecer como a coisa aconteceu. Então eles vêm ao Egito em torno ali do capítulo 42 do Gênesis, né? Eles chegam lá no Egito, José primeiro tenta manipular eles, manda eles de volta sem nada, né? Até que daqui a pouco eles vêm e aí José se revela que é ele, que é o irmão dele. O que acontece? Devido ao faraó estimar muito José, José acolhe toda a sua família. Então todos os seus irmãos, com as suas esposas, os seus filhos e o próprio pai dele, o Jacó, é acolhido no Egito. E lá eles são cuidados pelo José junto do faraó, são muito bem acolhidos no Egito. O que vai acontecer? Passando os anos, José vai morrer e vai subir ao trono um faraó que não conhecia José, que não era amigo de José, que não conhecia a história de José. E o povo que é descendente de José, os filhos de Jacó, eles se multiplicaram, se tornaram um povo muito grande, ficaram chamados lá no Egito como povo hebreu. Eram muitos. E aqui nós já vamos entrar no livro do Êxodo, né? Esse povo, que eram os descendentes da família de José, os descendentes de Jacó, os descendentes de Abraão, né, para quem Deus tinha feito a promessa da terra prometida, eles começam a ser escravizados no Egito. O Egito começa a tornar eles escravos e Deus suscita um homem chamado Moisés. A história dele está lá no livro do Êxodo, vocês podem ler lá. Moisés vai ser chamado por Deus para liderar o povo na saída do Egito, ou seja, a Páscoa, a passagem do mar. Eles vão sair do Egito, o Egito vai atrás deles, né? Tem a história das pragas do Egito, vocês devem ler também lá no livro do Êxodo, para vocês saberem direitinho. Eles vão sair do Egito, vão atravessar o Mar Vermelho, o mar vai se fechar, vai afogar o faraó e o seu exército, e eles seguem peregrinando pelo deserto para chegar na terra prometida. Depois de Moisés, eles são liderados por Josué, depois de Josué também são liderados pelos juízes, lá pelas tantas também é estabelecido
os reis, o primeiro rei do povo de Israel, já quando eles já estavam de volta, porque Josué conseguiu trazer eles de volta lá para a Terra Prometida. O que era a Terra Prometida? Aquela terra que Deus tinha dado para Abraão, que é o primeiro dos patriarcas, né? Patriarcas são Abraão, Isaque e Jacó, né? Justamente o pai de José. Então, lá na Terra Prometida, eles se estabelecem agora como reinado. Então, eles têm o primeiro rei, que é o Saul. Depois de Saul vem Davi, que foi o grande rei Davi. E depois de Davi, Salomão e outros reis. O que acontece? Lá pelas tantas, o reino se divide. Também Israel acaba sendo conquistado pela Babilônia, pelo reino babilônio, né, que a gente vai chamar de exílio da Babilônia, e depois também vai ser dominado por outros povos. Eles, depois que termina o exílio da Babilônia, o reino da Babilônia é derrotado, eles retornam, aí a terra é conquistada por Alexandre Grande, vai ter a revolta dos Macabeus, e assim por diante. Vai ter várias revoltas até chegar o momento de ser o povo dominado pelos romanos. E aí nós já estamos chegando na época em que Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, o povo de Israel, que mora na Terra Prometida, que é onde nós conhecemos hoje o país, o Estado de Israel, eles estão sob domínio dos romanos. Então, essa breve explicação aqui que eu fiz para vocês é uma síntese praticamente, né, uma linha histórica muito rápida do povo de Israel no Antigo Testamento. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para lançar o desafio ou o propósito do encontro de hoje a partir dessa palavra que nós ouvimos. Inspirados por ela, o que nós vamos fazer? O que nós vamos, né, desenvolver? A palavra é difícil, mas o tema é fácil. É uma árvore genealógica. Vocês vão escrever ou desenhar, enfim, como vocês conseguirem e acharem melhor fazer, né, desenvolver a árvore genealógica da família de vocês, junto com o pai, junto com a mãe, obviamente. Vocês estão inspirados a descrever aqueles que vieram antes de vocês. Comecem com irmãos, pais, avós, bisavós, tataravós, enfim, né, desde lá do princípio, o mais longe que vocês conseguirem fazer em família, certo? Peça ajuda para o pai, para a mãe, para a avó, para quem for preciso, mas, né, tentem ir o mais longe possível. E um segundo momento, um segundo propósito, seria o descobrir qual o significado do nome de vocês. Por que vocês receberam esse nome e o que ele tem de significado. Quem escolheu foi o pai ou foi a mãe, provavelmente, e daí vocês vão atrás de o que significa realmente o nome de vocês. Certo, pessoal? Brigadão e vamos lá, mãos à obra. E assim nós concluímos o nosso encontro de hoje, invocando a bênção de Deus sobre ti e sobre tua família, pela intercessão de São Sebastião, padroeiro da nossa paróquia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.